Olá, sou o Bernardo Reis e estou no How I Made It. Fiz a minha licenciatura em Economia aqui no ISEG, depois enverdei pelo mestrado em Gestão e Estratégia Industrial, aqui também no ISEG. Mestrado esse que fiz a minha parte curricular toda, deixei a tese por fazer, por opção e porque também já estava a trabalhar no Departamento de Marketing, onde sou gestor de produto das licenciaturas e acabo por também ter ligação grande às redes sociais. A minha história de vida e como é que eu vim parar ao ISEG é engraçada porque eu queria ser engenheiro informático, entrei no secundário para Ciências de propósito na Escola Secundária do Restelo com o intuito de ser engenheiro informático. Queria seguir um bocadinho as pisadas do meu pai, que tinha seguido mecânica, mas virou-se rápido para a informática, portanto era o que eu queria e tinha a certeza absoluta. Eu, quando meto uma na cabeça, tenho a certeza absoluta. Rapidamente, no 11º ano, percebi que não era nada disso que eu queria e que o que eu queria era algo relacionado com a economia. Comecei à procura de coisas relacionadas com a economia e comecei a gostar muito, não só a ligação à matemática, aos números, que sempre adorei, mas à própria economia e à maneira como todo o nosso mundo se move à volta da economia. Pensei em ir para outra faculdade e lutei por média para ir para outra faculdade e comecei a perceber que a minha média já não chegava à média de outra faculdade. E então tive o meu querido pai a obrigar-me a ir conhecer outras realidades e vim aqui ao ISEG e a uma outra faculdade, a uma terceira faculdade também. Gostei muito do que vi do ISEG, comecei a procurar mais coisas sobre o ISEG e rapidamente me conformei que vinha para aqui. Conformei não porque não tinha mais escolhas, mas porque efetivamente era a escolha mais acertada para o tipo de pessoa que eu era e para o percurso que eu queria seguir. Por sorte, sorte não, a sorte conquista-se, mas por algum mérito e sorte acabei por ter uma muito boa nota no Exame Nacional de Matemática, o que me fez voltar a ter média para eu entrar onde quisesse. E o meu pai aí já me voltou a abrir os olhos e dizer: vê lá se não queres ir para a tua escolha anterior, ao que eu facilmente disse que não e que vinha para o ISEG, que foi a minha primeira escolha, e é por isso que hoje em dia também influencio as pessoas a vir aqui parar. Meu pai aceitou obviamente a minha escolha, percebeu que era efetivamente a casa que me ia receber na minha licenciatura e fez-me um pedido de seguir para mestrado noutra escola para balançar um bocadinho e, como vocês já sabem, o meu mestrado também foi aqui, o meu percurso continua aqui, portanto é uma história de amor melhor do que a do Twilight, não é? É basicamente assim que eu vim aqui parar. Portanto, eu fazia parte da Associação de Estudantes, sempre fui uma pessoa que quis ajudar um bocadinho em tudo onde estou ligado, e foi com esse espírito que entrei na Associação de Estudantes e que nunca fechei portas a ajudar o ISEG sempre que era chamado. E não era na dimensão que existe hoje em dia a interação do Departamento de Marketing com os alunos, era numa dimensão muito mais reduzida e, portanto, acabávamos por ser sempre eu e um grupo mais restrito de pessoas a ajudar em pequenas coisas ao longo do ano. Uma coisa levou à outra e acabei por depois ter um convite para ajudar de forma mais definitiva a part-time o ISEG, e obviamente que um convite desse não se rejeita, e a partir daí acabei por ir partindo pedra e subindo e ajudando cada vez mais a casa que todos nós gostamos de ter como nossa. Bem, eu quando entrei no ISEG era um aluno muito dedicado, muito empenhado, estudava todos os dias quando chegava a casa, pelo menos era o que eu dizia ao meu pai, na realidade não era bem isso que acontecia. Não, mas sempre nunca descurei demasiado os estudos, que acho que é importante a pessoa conseguir gerir efetivamente outro tipo de atividades que tenha fora das aulas com manter minimamente as coisas estudadas. E caso a pessoa não consiga acompanhar assim tanto ao longo do semestre, que eu tive semestres em que foi mais difícil, por opção própria, por desleixo, por causa da Associação de Estudantes, fosse porque fosse, houve semestres em que foi mais difícil acompanhar todas as aulas e o estudo regular. Uma coisa que acontecia comigo garantidamente é que chegava à altura de exames e aí eu desforrava garantidamente tudo aquilo que
que não consegui fazer ao longo do semestre. Daí também, apesar de ter esta cara meio parva, acabar por conseguir ter notas aceitáveis e aproveitar bastante bem a licenciatura que o ISEG oferece. Porque também é um conselho que, se alguém estiver na mesma situação de começar a deixar coisas para trás e começar a não ter tempo para gerir tudo, vocês estão numa licenciatura boa, numa casa boa, também não vale a pena deitarem tudo a perder só porque acham que não conseguem gerir as coisas, que qualquer pessoa consegue. Bem, a minha relação com o marketing tem muita graça, porque eu, quando estava na minha licenciatura, eu tinha uma ideia certa que era marketing não servia para nada, e marketing não se estudava, e marketing era aquilo que as pessoas faziam quando não tinham a capacidade de fazer outro tipo de coisas dentro da área de gestão. É completamente errado. O marketing não só se estuda como se trabalha, e quanto mais se trabalha, mais efeitos tem, não só a nível visível, daquilo que vocês conseguem ver nas redes sociais, de campanhas e tudo mais, mas naquele resultado invisível que é a evolução de uma organização, de uma empresa. A minha relação com o marketing foi desvanecendo essa imagem negativa que eu tinha, e ao longo da licenciatura, quando comecei a ir percebendo o que é que eu queria fazer a seguir, percebi que queria seguir um mestrado na área de gestão, porque é mais características inatas que eu queria desenvolver e que achava que já tinha. E quando comecei a aparecer junto do departamento de marketing e a ajudar e tudo mais, comecei a desenvolvendo um gosto por marketing. Nunca estudei marketing, tive uma cadeira de marketing apenas no meu mestrado, a que, se formos a ver, foi a minha pior cadeira a nível de nota no mestrado, mas foi uma cadeira que eu gostei de ter e que me fez também despertar algum tipo de conhecimentos e de gosto por esta área que é gigante, que é uma área que está em desenvolvimento e que é essencial em todas as organizações. Não há organização, desde a mais pequena até à maior, que neste momento não precise seja do que for de marketing, desde marketing pessoal, marketing direto, que é o contacto que vocês têm com pessoas e à qual tentam vender o vosso produto ou o vosso serviço, até aquele marketing que é aquilo que é utópico e que toda a gente agora adora, que é o marketing de redes sociais, o marketing global, não é? Que se integra todo o tipo de marketings e todas as características da empresa. Mas todos eles são bastante trabalháveis, não é uma coisa que nasce connosco e que não se trabalha, antes pelo contrário, quanto mais se conseguir pesquisar e quanto mais conseguir saber o que se deve fazer e onde é que se deve fazer e porque é que se está a fazer isso, chegar ao público-alvo certo e porque é que esse target é certo e não porque é que estamos a vender um determinado produto ou a pôr numa determinada prateleira de supermercado em vez de noutra. O porquê é a pergunta mais fácil ou mais difícil de responder e mais objetiva de responder no marketing, e pela qual toda a gente que trabalha em marketing estuda diariamente e tenta melhorar diariamente. Porquê? Como é que está a ser o desafio do marketing do ISEG até agora? Bem, acho que é assim, é um adamastor que nós temos aqui, não é? É um gigante adormecido. Nós temos uma faculdade que tem todas as características para ser, a nível de escolha e a nível de teórico, muito superior àquilo que nós atualmente ainda temos, e que graças a Deus já está um patamar acima do que aquilo que eu e outras pessoas antes de mim encontraram. Portanto, o desafio é diário, é interessante. É nós lidarmos com cada coisa que acontece e superarmos. É um desafio que a palavra certa é mesmo desafio, e por isso é que eu me ri quando fiz esta pergunta, porque hoje em dia tenho um Open Day que corre muito bem e tenho cá 150 miúdos e vou replicá-lo e tenho mais 150 e acho que correu tão bem que para o ano vou fazer igual, e no ano a seguir aparece o Covid e portanto nós temos que fazer uma coisa completamente diferente, e nós fazemos uma coisa online, e que não fazemos 2 mas fazemos 4 edições e correm todas muito bem, mas agora vamos receber os miúdos já de forma presencial, mas depois há o Covid na mesma, mas é só meio Covid, que não é? Que parece que desapareceu uma parte, e portanto nós vamos receber presencial, mas não pode ser totalmente presencial, tem que ser uma coisa completamente nova. E agora vem o pessoal a seguir e todas as interações com as escolas. Agora há umas que podem ser, há umas que não podem, e quando não podem, o que é que vamos fazer? Vamos descansar à sombra da bananeira e fazer o mesmo que os outros? Não é para isso que eu cá estou, nem para isso que o resto das pessoas cá estão. É para fazer sempre diferente e inovarmos, e é giro, é um desafio giro, e é por isso que eu ainda aqui estou, e sempre com um sorriso na cara, apesar de às vezes parecer que não, estou cá com um sorriso, porque a máscara agora está para o sorriso, não é? Mas estou sempre com um sorriso na cara.
Então é assim, se a professora Clara estiver a ver, os meus planos para o futuro é ficar no ISEC para sempre, 100% dedicado à camisola que tenho e, independentemente do que receber em troca, vou estar cá sempre, ok? Se a professora Clara não estiver a ver, podem cortar depois estas partes, obviamente. Não, fora de brincadeiras, eu acho que se eu ainda cá estou é por duas razões principais. Claro que depois há, obviamente, que há outras coisas. A estabilidade é muito importante numa vida de alguém que está a começar a criar uma vida de adulto e uma vida pessoal independente, mas acima de tudo são duas razões. Primeiro é o amor à camisola, e é um amor à camisola que me foi incutido e que eu tento incutir, mas que faz com que eu não queira e não consiga despir assim tão facilmente a camisola. E em segundo lugar, porque sinto que ainda não chegámos lá. E eu acho que um bom marinheiro só abandona o barco quando o barco chega à terra, ao sítio onde é suposto chegar. E como o barco já passou as ondas mais difíceis, mas ainda não chegou à terra, eu como bom marinheiro ainda cá estou. Se vai haver outras viagens, acredito que vá, portanto acho que o meu percurso ainda não acabou, mas o futuro, se eu fosse religioso, dizia que só Deus diz respeito. Como não sou, só Isaac diz respeito.